Muito boa tarde, senhor conselheiro presidente, demais convidados, visitantes. Nós iniciamos a partir de agora a cerimônia de instalação do núcleo MMDC do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem o nome Tenente Horácio Ramalho. Eu convido para compor a mesa o excelentíssimo conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, o excelentíssimo coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32, o coronel PM Antônio Carlos Mendes, vice-presidente da Sociedade Veteranos de 32, o Dr. Celso Matucci Ferri Júnior, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, junto a esta Corte de Contas, o Dr. Maurício Quirilos, vice-presidente executivo do Núcleo MMDC da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Para dar as boas-vindas a todos, ouviremos as palavras do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Assim... Também compõe a mesa o Dr. Antônio Carlos Luz Magalhães, presidente da diretoria executiva, que será empossada, será devidamente nomeado logo mais. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui, nessa cerimônia singela, mas importante, o coronel PM Mário Fonseca Ventura, que é o presidente da Sociedade Veterano 32 MMDC. Coronel PM Antônio Carlos Mendes, vice-presidente da Sociedade Veterano 32 MMDC. Dr. Celso Augusto Matucci Ferri Júnior, que é procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Maurício Quirilos, vice-presidente executivo do Núcleo MMDC da Educação do Estado de São Paulo. E Dr. Antônio Carlos Luiz Magalhães, que é o presidente da diretoria executiva, aqui não está escrito, mas da diretoria executiva do núcleo aqui do Tribunal de Contas. Queria saudar aqui o Tenente Coronel PM Anderson Lima de Oliveira, presidente do Conselho Autárquico do Núcleo Herói 32, uma honra. Tenente Coronel PM Ricardo Zé Borrelli, comandante do 3º BPM, também uma honra muito grande. Saudar a todos. Hoje é um dia importante para o Tribunal de Contas, para São Paulo. Eu começaria saudando a memória também de um herói que morreu hoje, assassinado na região do Ribeirão Preto, da Polícia Militar, em serviço, e, portanto, essa solenidade começa sob o signo da nossa homenagem para esse brasileiro de São Paulo, que deixou filho, família e admiração de todos os paulistas. Queria agradecer muito a oportunidade de estar lá aqui no Tribunal de Contas, esse núcleo. Quando fui convidado para discutir esse assunto, para falar sobre esse assunto, pelo Magalhães, pelo Dancas, pelo pessoal que tem origem na Polícia Militar, eu disse a eles uma coisa muito importante. Falei, olha, na minha casa, 32 nunca foi um feriado. Pelo contrário. Na minha casa sempre foi uma solenidade cívica. Os 7 filhos do meu pai acordavam dia 9 de julho,
sabendo que aquela data era uma data histórica, em que heróis paulistas combateram pela democracia, pela Constituição, e que, portanto, nós nunca poderíamos esquecer aquilo. Meu pai, jovem advogado, 20 e poucos anos, se alistou como voluntário, foi para o campo de batalha. Eu me lembro que ele tinha muito orgulho disso. Tenho até hoje, na minha casa paterna, capacete, insígnias, enfim. Insígnias não me lembro, mas tem capacete, tem elementos que remetiam à época de combatente. Tinha muito orgulho disso. Foi advogado a vida toda. Meu pai pertenceu ao batalhão arquidiocesano, formado na São Francisco, e ele tinha muito orgulho de ter participado desse momento histórico da história de São Paulo. Nosso Brasil é um país que ainda não cultua direito suas memórias. Nós não podemos esquecer das pessoas que construíram o nosso país, construíram São Paulo. Portanto, quando a diretoria do MMDC aqui de São Paulo, de veterano 32, primeiro me otorgou a medalha 32, depois foi citada a possibilidade de fazer aqui o núcleo, eu me animei e fiquei mais feliz ainda, claro, quando foi sugerido que o nome do núcleo levasse o nome do meu pai, Tenente Horácio Ramalho. Alguém vai perguntar, eu ainda perguntei, mas Tenente, por quê? Não, ele me falava que realmente todos aqueles que combateram, ele era muito jovem, portanto, levou a patente de tenente. Eu me lembro que em inúmeras oportunidades da vida dele, quando o Estado de Direito estava em discussão, quando tinha alguma questão importante, ele sempre dizia essa questão: olha, eu sou tenente 32, portanto, nunca esqueço a bandeira de 13 listas e nunca esqueço São Paulo. Essa é uma herança que não tem preço, essa é uma herança que não tem nenhum outro tipo de significado, a não ser o civismo, o amor à pátria, as boas práticas. Eu acho que isso que norteou a minha vida. O exemplo que eu tive na minha casa é que eu procuro trazer. Portanto, receber aqui nesse momento pessoas que eu tenho o maior prazer de receber como presidente dessa corte, me deixa muito orgulhoso e me aumenta muita responsabilidade. Não esquecer aqueles que deram sua vida, que arriscaram a sua vida por um ideal. Quando se sente bater, no peito eroca pancada, deixa a folha dobrada enquanto você vai morrer. Esse é um hino que eu aprendi em casa e depois na faculdade que eu estudei. Dito isso, eu tenho muito orgulho de passar a palavra ao Coronel PM Mário Fonseca Ventura, que é presidente da Sociedade Veterana 32. Pois não, Coronel. Doutor Dimas, meu caro vice-presidente, Coronel Antônio Carlos Mendes, o Mendes tem uma vantagem, ele fez escola de oficiais comigo, então ele me suporta há mais de 58 anos por aí, né? Então é um bom tempo. O Magalhães é de uma gentileza toda à prova e está conosco aí já há algum tempo e participou da criação do núcleo lá Caetano de Campos, do núcleo da Câmara, TJ. Presidente, nós temos núcleos em 52 lugares. E a ideia nossa é expandir, principalmente para o interior, onde aconteceram os combates. Então temos núcleo Itapetininga, Itapira, Buri, por aí vai, São João da Boa Vista. E essa ideia de fazer os núcleos, nós conseguimos achar heróis desconhecidos. E enaltecemos esses heróis, porque eles necessitam disso. O Brasil necessita de heróis.
Nós estamos numa falência tremenda de homens que deem os seus exemplos. E aqueles, em 32, eles deixaram um legado para nós que vai ser difícil esquecer. Então, o coronel Arlindo de Oliveira, que foi o comandante do Regimento de Cavalaria na época de 32, quando Daniel Costa foi preso, ele depois foi ser comandante-geral e foi ser o primeiro juiz do Tribunal de Justiça Militar. Quem é que conhece Arlindo de Oliveira? Hoje ele é o núcleo Arlindo de Oliveira no Regimento de Cavalaria 9 de Julho. Pedro Dias de Campos é o núcleo do Tobias de Aguiar. E por aí vai. Nós temos o núcleo General Euclides Figueiredo, na Zona Norte, o núcleo Júlio Marcondes Salgado, na Escola Superior de Soldados, e agora o núcleo mais novo, que agora é o núcleo do senhor, mas o anterior foi da Escola Superior de Sargentos, simplesmente núcleo Cabo Bentinho. E quem foi Cabo Bentinho? Foi um exemplo de homem em Piracicaba. Em 1946, ele era um ídolo de Piracicaba. Uma amizade tremenda com a comunidade. E morreu jovem. Então, o núcleo de Atibaia, né, soldado Bento Soares, né? Então, esses homens nós estamos trazendo para a imortalidade, quer dizer, nos núcleos que nós vamos passar, mas os núcleos vão continuar, o do seu pai é aqui no Tribunal de Contas. Atualmente o senhor escreveu um livro sobre quem falou sobre o livro foi o juiz do Tribunal de Justiça Militar, que ele gostaria até de estar aqui conosco hoje, mas não foi possível. Mas, presidente, para nós é um grande orgulho em criar o 52º núcleo. A minha meta era 50 núcleos. Eu falei, quando eu conseguir o 50º núcleo, eu estou realizado, eu encerro minha gestão, eu passo o bastão para o Mendes, mas acontece que o Coronel Telhado, foi uma coisa interessante, vocês ouviram, que ele disse, coronel, agora o senhor vai começar a sequência para o 100º núcleo. E nós, no dia 9, à noite do dia 9, nós criaremos o 53º núcleo no Serete, um lugar importantíssimo de São Paulo, uma frequência de pessoas, de mais de 1.000 pessoas por dia lá no Serete. Então teremos a nossa criação nova, o 50º núcleo, chama-se Non Ducor Duco. Quer dizer, eu não sou conduzido, eu conduzo. Quer dizer, entre os núcleos com os nomes dos heróis, nós criamos um núcleo onde diz o ideal de 32. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Essa é a história de São Paulo. E vamos fazer isso mesmo. Nós vamos conduzir, nós não vamos ser conduzidos. Presidente, já falei demais. Obrigado. Leitura da ata de instalação do núcleo Tenente Horácio Ramalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e nomeação das presidências de honra e executiva. Reunião de instalação do núcleo MMDC, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tenente Horácio Ramalho, aos 5 dias do mês de julho do ano de 2016, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Avenida Rangel Pestana, número 315, Sé, São Paulo, capital, para a criação e nomeação das presidências de honra e executiva do respectivo núcleo. Estiveram presentes na reunião Dr. Dimas Eduardo Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, filho do homenageado que neste ato tem seu nome perpetuado neste núcleo. Coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32. Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Maurício Quirilos, vice-presidente executivo do Núcleo MMDC da Secretaria de Estado da Educação.
Comendador Roberto Carlos Teixeira Mendes, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Núcleo Heróis de 32. Tenente Coronel PM Anderson Lima de Oliveira, presidente do Conselho de Outorga do Núcleo Heróis de 32. Tenente Coronel PM Ricardo José Borrelli, comandante do 3º BPM-M. Dr. Cláudio Carvalho de Melo, doutora Silvia Regina Giometti Luz Magalhães, Dr. Gilmar Beluso Bolognani, Dr. Denizar Rabaneda Lopes, Dr. Rodinei José Idancas, Sra. Márcia Cristina Vieira de Souza, Dr. Antônio Carlos Luz Magalhães e Sr. Hugo Daniel Rothschild, todos funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Marcelo Augusto Tibúrcio, administrador de empresas, especialista e colecionador da Revolução de 32, e Sr. Milton Luiz Festa Basile, empresário. O senhor presidente da Sociedade Veteranos de 32, MMDC, Coronel PM Mário Fonseca Ventura, RG e CPF, citados aqui, casado, residente Avenida Tal, Guarulhos, São Paulo, no uso de sua competência na presidência da sociedade, cria ad referendum desta Egrégia Corte de Contas Paulista, o núcleo MMDC, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tenente Horácio Ramalho, da Sociedade Veteranos de 32, MMDC, e nomeia como presidente de honra o Dr. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Decidiu-se que o título de presidente de honra é reservado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado em exercício e que, após esse período, tornar-se-á presidente de honra emérito. O senhor presidente da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, Coronel Mário Fonseca Ventura, nomeia também, com a aquiescência do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, como presidente da diretoria executiva, o Dr. Antônio Carlos Luz Magalhães, já presente à mesa, funcionário deste egrégio tribunal. Sugere ainda ao excelentíssimo senhor presidente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho que seja avaliada a possibilidade de expedição do ato do Tribunal de Contas oficializando a criação do núcleo. Agradecendo a participação de todos, o senhor presidente da Sociedade Veteranos de 32, Coronel PM Mário Fonseca Ventura, com autorização do excelentíssimo senhor presidente Dimas Eduardo Ramalho, encerrou a reunião, cuja ata vai subscrita por mim, Denizar Rabaneda Lopes, que aqui está presente. Assinam a presente ata o Dr. Dimas Eduardo Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado e presidente de honra do núcleo. Coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Antônio Carlos Luz Magalhães, presidente da diretoria executiva. Dr. Maurício Quirilos, vice-presidente executivo do Núcleo MMDC da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. As demais assinaturas desta primeira ata serão colhidas posteriormente. Leitura da ata de constituição da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo do Núcleo. Reunião de constituição da diretoria executiva e Conselho Deliberativo do Núcleo MMDC, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tenente Horácio Ramalho, aos 5 dias do mês de julho do ano de 2016, na sede do Tribunal já citada. Para a nomeação da diretoria executiva e Conselho Deliberativo do Núcleo, estiveram presentes todas essas autoridades já devidamente citadas. O presidente da diretoria executiva, no uso de sua competência, nomeia neste ato a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo na seguinte conformidade. Primeiro vice-presidente da diretoria executiva MMDC, Dr. Maurício Quirilos. Segundo vice-presidente da diretoria executiva, Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior. Primeiro secretário, Dr. Denizar Rabaneda Lopes. Segundo secretário, Comendador Roberto Carlos Teixeira Mendes.
Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Cláudio Carvalho de Mello. Vice-presidente do Conselho Deliberativo, Tenente Coronel PM Anderson Oliveira Lima. Presidente da Comissão de Outorgas, doutora Silvia Regina Giomete Luz Magalhães. Vice-presidente da Comissão de Outorgas, Dr. Marcelo Pereira. Diretor administrativo, Dr. Gilmar Beluso Bolognani. Diretor cultural e de Relações Institucionais, Tenente Coronel PM Ricardo José Borelli. Diretor de Informática e Mídias Sociais, Dr. Rodney José Idancas. Diretora assistente de Informática e Mídias Sociais, senhora Márcia Cristina Vieira de Souza. Diretor de Relações Públicas, segundo sargento Tarcísio Cândido de Aguiar, e diretor de cerimonial, Hugo Daniel Rothschild. Assessores culturais, Dr. Marcelo Augusto Tibúrcio, Dr. Ricardo Della Rosa, Sr. Alfredo Duarte dos Santos e Sr. Milton Luiz Festa Basile. Agradecendo a participação de todos e nada mais havendo a tratar, o presidente de honra do Núcleo MMDC, Tenente Horácio Ramalho, juntamente com o senhor presidente da Sociedade Veteranos de 32, encerram a reunião, cuja ata vai subscrita pelo secretário Denizar Rabaneda Lopes. Assinam a presente ata o excelentíssimo conselheiro presidente, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, presidente deste tribunal e presidente de honra do Núcleo MMDC, Coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32, Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, segundo vice-presidente da diretoria executiva, Comendador Roberto Carlos Teixeira Mendes, não sei se está à mesa aqui. Vamos lá. Dá uma olhadinha para cá agora, Roberto. Obrigado. Tá bom, pode assinar. As demais assinaturas serão colhidas na sequência. Ouviremos as palavras do Dr. Antônio Carlos Luz Magalhães, presidente da diretoria executiva, ora empossada. Senhor presidente Dimas Eduardo Ramalho, pessoa de que eu cumprimento todos os integrantes da mesa, os presentes, não vou me alongar. Para mim é uma satisfação estar aqui no dia de hoje, podendo homenagear um herói de 32, voluntário, que por ter se formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, recebeu a patente de tenente durante a Revolução. Nada mais justo a homenagem sugerida pelo Coronel Ventura, na qual eu tive a grata satisfação de estar presente nessa reunião. Para mim, é muito honrosa essa posição que foi designada, a missão pelo presidente Dr. Dimas, e ele, rapidamente, eu fui convencido, né, Dr. Dimas? Não vou fugir à missão, como nunca fugi. Pretendo que o núcleo seja um polo difusor da epopeia de 32. A epopeia onde o povo paulista se ergueu, pegou em armas e defendeu a Constituição. Isso hoje não pode ser esquecido. A missão da Sociedade Veteranos de 32 é essa. Nós perpetuarmos a história desses heróis que, muitas vezes, como o Coronel Ventura falou, estão anônimos. E nós vamos desdobrar esforços para recuperar essa história. Para mim, aqui o Tribunal de Contas tem um significado especial. Eu sou oficial da turma de 96, passei aqui no Tribunal de Contas rapidamente como chefe da assessoria militar, eu tive muito orgulho disso. Passei por diversas unidades operacionais,
cheguei perto da morte em uma delas, né, fui baleado em 2004. E defendendo o povo paulista, assim como os heróis de 32 também defenderam. Sempre me inspirando nessa história. Em 94, durante as filmagens da novela Éramos Seis, então o capitão Arruda levou a novela para a academia e nós filmamos a parte da novela, a parte externa, na invernada da academia. E os alunos foram voluntários para serem os coadjuvantes, né, os figurantes da novela. Eu fiquei 15 dias filmando lá. Foi bom porque eu não entrei em forma, né? Então, foi uma alegria poder comer lá no rancho junto com os atores do SBT e foi uma lembrança muito boa. Mas desde lá que eu me interesso pela história da Revolução. E eu aprendi, né, interpretando nas trincheiras, pude sentir, claro que nem próximo do que os heróis de verdade sentiram, mas a emoção de estar nesse combate. Hoje, o combate é outro. Hoje, a sociedade paulista também não ficou calada. E a gente está vendo diversas mudanças no cenário nacional. E essas mudanças não podem evoluir sem falar da história, sem falar dos que realmente brigaram pela democracia. Não há democracia sem Constituição. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Sociedade de Veteranos de 32. Agradeço o Coronel Lima, que me levou para a sociedade, o Coronel Ventura, que me recebeu muito bem. E gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer ao presidente a missão, espero cumpri-la da melhor forma possível. E da impossível também. Vou me desdobrar para sempre fazer jus ao Tribunal de Contas, instituição na qual meu pai trabalhou durante 45 anos, e que eu fiquei realmente emocionado em poder estar aqui. Devo muito ao Tribunal de Contas. Minha esposa, doutora Silvia, eu conheci há 25 anos atrás, né? Quando eu estava estudando para a academia, ela estava estagiando, era estagiária do meu pai. E depois, em 2008, comecei a minha família com a doutora Silvia, que é o amor da minha vida, e me presenteou com 2 pequenos combatentes que vão desfilar no 9 de julho, com a farda de 32, a convite do Coronel Ventura. E eles estão muito orgulhosos disso, Coronel. Queria agradecer essa oportunidade de, como pai, poder vibrar com meus filhos na avenida, em frente ao mausoléu. Queria agradecer a todos os meus amigos que vão compor o núcleo. Espero e conto com a colaboração de todos. Queria agradecer ao Coronel Pinhatari pela presença, ao capitão Paulo Fernando também pela presença aqui, e aos demais funcionários do tribunal que estão presentes. O núcleo é do Tribunal de Contas, é de todos vocês também. E nós temos orgulho do tribunal e temos orgulho da sociedade. Muito obrigado a todos. Eu convido, neste momento, o excelentíssimo conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, e presidente de honra do Núcleo MMDC, para que receba das mãos do Coronel Ventura uma medalha MMDC. Honraria esta que foi outorgada no último dia 23 de maio e, por questões de agenda, o excelentíssimo conselheiro não pôde comparecer.
Neste momento, retoma a palavra o excelentíssimo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho para as considerações finais e, posteriormente, faremos a coleta das demais assinaturas nas duas atas. Eu vou terminar como comecei. O que leva um jovem de 20 e poucos anos a se alistar como voluntário? É só pensar isso. O que leva um jovem de 20 e poucos anos, 24, 25 anos? Eu vou me alistar. Vou combater. Se você falar para uma pessoa hoje, ela vai dizer, mas por que fez isso? Eu sei por que fez. Porque nós estamos aqui e entendemos isso. Quer dizer, chama-se civilidade, amor à pátria, significa defender ideais, coisa que está um pouco em falta em alguns países abaixo do Equador. Por que é que a gente constrói a nossa história a partir daqueles que nos antecederam? Por exemplo, Coronel Ventura está aqui para me informar que essa chama de 32 nunca vai morrer. Eu sou uma sequência do que foi meu pai. Meus filhos serão o que eu fui, meus netos, e assim por diante. O presidente aqui, Antônio Carlos, vai fazer solenidades aqui, vai fazer eventos. E o bom comandante, eu aprendi, com meu pai, que gostava de mandar um pouco, você tem que dar a missão e os meios. E falava desde garoto. Eu darei os meios, a missão e os meios, para que ele perpetue aqui no tribunal, MMDC, 4 jovens que morreram logo no início, e, sobretudo, a história de 32. Nós somos paulistas. Eu fui deputado federal e sei a importância que São Paulo tem no Brasil. Nós somos paulistas e defendemos o Brasil, a federação. Longe de nós paulistas, qualquer tipo de separatismo, de laiva. Não, nós somos brasileiros, antes de tudo. São Paulo é generoso. São Paulo acolhe. São Paulo é um Estado-país e que faz parte do Brasil. Isso é uma coisa muito importante deixar aqui. Mas, aqueles que não tiveram a oportunidade de entender um pouco a história de 32, podem entender o que significa lutar por uma Constituição, por um Estado de Direito. E, não obstante, na luta, não tem havido a vitória. Foi uma vitória política, porque logo em seguida teve a Constituição no nosso país. Isso, para mim, é o que importa. Por fim, a história escrita por aqueles, não só que vencem, a história escrita por aqueles heróis anônimos, pelas pessoas que não sucumbem à corrupção, que não sucumbem ao comodismo, que não sucumbem à covardia. Muitas vezes é melhor perder do que vencer com desonra. A coragem, não a coragem física, essa é fácil. A coragem cívica é difícil, muito difícil. E isso eu quero continuar perpetuando no tribunal e na minha vida. Esse é o legado que meu pai me trouxe e que eu procuro transmitir, não no discurso, que é fácil também, mas nas atitudes. Ao receber essa medalha de 32, claro que eu fico orgulhoso e compartilho com todos aqueles que entendem o significado disso. Vou levar a minha família, evidentemente, meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos. Essa personalidade muito simples, pelo significado da data, mas com certeza eu divulgarei onde eu for que aqui no Tribunal de Contas nós temos um núcleo hoje do MMDC. E que essa chama, volto a repetir, cada vez mais nós precisamos assoprá-lo
para que não se apague. Um país que não tem memória é um país fadado ao fracasso. Se estamos aqui hoje podendo falar, se estamos aqui hoje podendo viver em liberdade, foi porque nós tivemos pessoas que, em determinado momento, disseram não. Não aceito ditadura, não aceito imposição. A vida é dura para as pessoas que não se amansam. Mas eu quero que seja muito dura para mim. Porque enquanto viver, vou lutar pela democracia, pelo respeito à nossa pátria, aos valores cívicos e, sobretudo, lutar por um Brasil justo e uma São Paulo forte. Muito obrigado, que Deus nos ajude. Eu convido para as assinaturas nas atas o comendador Roberto Carlos Teixeira Mendes, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Núcleo Heróis de 32. Eu vou chamar todos de uma vez. O tenente-coronel PM Anderson Oliveira Lima, presidente do Conselho de Outorga do Núcleo Heróis de 32. Tenente-coronel PM Ricardo José Borrelli, comandante do 3º BPM-M. A doutora Silvia Regina Geomete Luz Magalhães, do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Denizar Rabaneda Lopes, também desse tribunal, a senhora Márcia Cristina Vieira de Souza, doutor Marcelo Augusto Tiburcio, administrador de empresas, especialista e colecionador de 32, doutor Rodney José Idancas, também do Tribunal de Contas, o senhor Milton Luiz Festa Basile, o doutor Maurício Quirilos, primeiro vice-presidente da diretoria executiva, e o doutor Antônio Carlos Luz Magalhães, presidente da diretoria executiva. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Muito obrigado a todos pelas presenças.